Sandra Maria de Lima, psicóloga, viúva, mãe de 3 filhos, foi professora de psicologia do SENAC e SENAI no curso de segurança do trabalho. Trabalhou por anos com dependência química, família e clientes psiquiátricos. Também é mestre de Reiki e terapeuta crânio-sacro e Theta Healing. Teve um projeto de orientação vocacional voltado para a população de baixa renda. Atualmente trabalha num quiosque em Botafogo com venda de salgados. E sua plataforma é pautada no incentivo ao empreendedorismo feminino. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu agradeço aqui a sua presença, agradeço a sua audiência. Obrigada por prestigiar a Rede 01. E, como vocês sabem, nós já estamos há algum tempo fazendo esse projeto, que é o projeto Rede 01 nas eleições 2020, entrevistando candidatos do Brasil todo a respeito das suas plataformas para a eleição agora de 2020. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber a candidata Sandra Maria. Eu vou ler aqui para vocês o currículo da Sandra, que é um currículo muito interessante, porque ela é uma mulher, graças a Deus as mulheres estão cada vez mais ocupando seus espaços na política, né? Porque apesar de já estarmos no ano de quase 2021, pós-pandemia, em nome de Jesus, as mulheres ainda não são maioria nessa seara política. Então, vamos lá. A Sandra Maria de Lima, ela é psicóloga. Ela é solteira, mãe de 3 filhos, graduada em psicologia lá em 1996. E ela também foi professora de psicologia do SENAC e do SENAI, no curso de segurança do trabalho. Trabalhou por anos com dependência química, família e clientes psiquiátricos. E ela também tem um curso excelente sobre estratégias políticas que ela fez na ADESG. Então, assim, essa mulher, ela está bem qualificada para o pleito dela na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Ela tem uma plataforma que eu achei muito interessante, que vem pautada no incentivo às mulheres de serem mais empreendedoras, porque a Sandra é uma mulher empreendedora. E ela quer lutar pela flexibilização do MEI ao médio empresário, que fará, acredita ela, um aumento no capital de giro para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Além disso, ela também vai lutar pela inserção ao mercado de trabalho dos ex-presidiários, das pessoas que já estiveram presas, né, sem a sua liberdade e que cumpriram a sua pena e agora, depois que cumpriram a pena, tem muita dificuldade em encontrar um emprego para voltar à sua vida, né? Então, Sandra, eu gostaria... Boa tarde para nós aqui na nossa gravação. Eu gostaria de pedir a você que nos falasse sobre esse resumo dessa pauta, sobre a sua plataforma A Vereança na cidade do Rio de Janeiro. Então, Sandra, o que você me fala sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós não sabemos horários, quem vai nos ver, né? Eu sou Sandra Lima, meu número é 17022 pelo PSDB. Como a Paula falou, nós mulheres ainda estamos brigando por essa entrada na política, né? Porque exige 30% e pouco nos é dado depois que nós estamos lá. Verba não temos nenhuma, apesar de dizerem que existe os 30% de verba para as mulheres, mas as mulheres não recebem. Nós vamos, assim, pelo gostar de querer ver o nosso estado melhor, né? O nosso município, com muita força e com muita garra. Pois bem, eu tenho MEI e meu companheiro morreu há uns 10 anos e, quando ele faleceu, eu descobri que ele não estava pagando meu INSS, veja só. Eu me vi louca, né? 3 filhos para criar, graças a Deus, estão todos 3 formados. Uma é médica, um é advogado, outro é administrador, né? Meus filhos.
E aí falaram do MEI para mim. Eu tenho meu quiosque, eu vendo salgados, vendo açaí nesse quiosque, foi a forma que eu encontrei, né? Naquele momento assim que você perde o teu parceiro de 22 anos. Sim. Como é que você vai trabalhar com a psicologia? Possível, né? Então, Sim. foram muitas penas e eu resolvi fazer uma coisa que eu não fosse ficar mexendo com a cabeça de ninguém, nem prejudicando o atendimento de ninguém. Fui para um quiosque, estou lá até hoje. O MEI nos dá direito à pensão, se você tiver gravidez, você recebe, né? Auxílio-doença, e muita gente não sabe, até porque a taxa do MEI ela é mínima em relação a você pagar a tua autonomia, que você vai pagar minimamente 150 como autônomo do INSS, e com o MEI você paga R$ 45 e tem os mesmos direitos, né? E esse mês, 90% de nós mulheres trabalhamos em casa para ajudar, né? Aquelas que não trabalham fora, dentro de casa, elas arrumam alguma forma de contribuir com essa remuneração dentro de casa. E muitas não sabem que pode ter um. E esse MEI, ele gera renda para o município de alguma forma. Se essas mulheres tiverem esse conhecimento, porque eu pesquisei antes de comentar sobre isso, muitas não sabem sobre o MEI. Até o presidiário, uma vez que 3% das vagas de uma empresa é destinada aos presidiários, mas os empresários são temerosos, né, a dar essa vaga a esse presidiário, eu dei no meu quiosque uma vaga a um ex-presidiário, né? Até ao ex-presidiário ser motivado também a ter o seu MEI, a ser independente de uma forma ou de outra, né? E se empoderar, ser mais empreendedor. Essa é a flexibilidade do MEI. Porque quando você quer ser um microempresário, as dificuldades que você encontra te levam até a desistir de montar um negócio. Sim. São tantas burocracia que o MEI é muito mais fácil para a gente, né? O que eu poderia estar falando? Então, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito da sua experiência quando você perdeu o seu companheiro. Você colocou aqui para nós que você perdeu o seu companheiro e você disse a frase assim: foi a única maneira que eu encontrei de recomeçar depois que eu perdi o meu companheiro. Quando foi isso exatamente? E quanto tempo tem que você começou a trabalhar como microempreendedor individual, que é o que significa o MEI, né? Porque você sabe que tem muita gente que nem sabe o que significa MEI. É a abreviação de microempreendedor individual. Como você fez? Você foi aonde? Você falou com quem? Como que você tirou? Qual é a identificação do MEI? Como é que você fez no início de tudo? Eu montei o quiosque, não tinha licença, bati a fiscalização, aí consegui a licença. Dormi uma noite inteira numa fila da prefeitura, consegui a licença. E aí, as pessoas que têm as suas vale-refeição queriam passar. Eu não tinha, como é que eu faço isso? Aí foi que eu descobri que com o MEI eu poderia ter a maquininha e começar a receber o vale-refeição dos meus clientes para lanchar. Isso tem 5 anos. Né? Me facilitou nisso, em aumentar a renda das minhas vendas por conta do MEI. Foi assim que começou. Então, há 5 anos... Venda... Desculpa, pode continuar. Não, quer dizer, aí eu descobri que o MEI me facilitaria a aumentar minhas vendas, a ter mais clientes. Também descobri que com o MEI eu poderia ver minha aposentadoria, um salário mínimo, futuramente, caso eu necessitasse. Entendi. Então, eu disse, gente, tem muita mulher que não sabe disso. Eu, uma psicóloga, não sabia. Sim, claro. Né? Imagine que não tem muito acesso às informações, né? Ô, Sandra, e realmente mas como que você fez para ter acesso às informações? Você foi a algum lugar? Você buscou em algum site da internet? Qual é o documento que você tem que prova que você é uma microempreendedora individual? Quando você faz o MEI, eles te dão tipo um cartãozinho, né? Que aí você recebe o teu CNPJ, né? E você recebe o CNPJ quando você faz o MEI. Então, você tem realmente a garantia que você
está uma pessoa legalizada, né? Eles aí, são quem, Sandra? São eles quem? Quem deu? Eles, você disse, eles te dão. Eles quem? Você entra no site do governo, né? Do MEI, e aí você se inscreve. Fala qual é fazer, e daí é que eles te dão aquele número que te dão, e a categoria é que diz, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com lanche, eu só posso aceitar o vale-refeição. Como eu não vendo nada de nível de mercado, eu não posso aceitar o vale-alimentação. Tem esse diferencial. Você trabalha com vale-refeição. Então, eu entrei no site, escrevi, depois recebi o número, e todo mês eu entro, né, no site para tirar o DAS, que eu pago mensalmente. Eu tenho que pagar ele mensalmente. Ô, Sandra, então, como a sua experiência foi uma experiência bastante exitosa com o MEI, você se deu bem, né? E tem trabalhado, você, então, acredita que essa forma de empreendedorismo pode ajudar muitas pessoas. É por isso que você tem isso como plataforma? Essa plataforma de que muita gente vai se beneficiar, né? Basta ter a informação. O Sebrae dá algumas informações, entendeu? Mas você tem que ir lá, tem que buscar, né? E eu penso, eu acredito que o ser humano ele pode ser independente, ele pode ter uma qualidade de vida melhor, sem estar num trabalho tão pesado, porque a gente, querendo ou não, trabalha aqui fora de 12 horas, 13 horas de trabalho, por um mínimo. Então, esse mínimo, você, com o teu meio, você faz. Ô, Sandra, né? Você me contou nos bastidores, você estava me falando sobre a questão dos presidiários, que você pensa em usar essa estratégia de empreendedorismo através do MEI, levando essa oportunidade para pessoas que tiveram essa questão com a justiça. Por que isso? Você teve alguma experiência, não foi, com esse assunto? Conta para a gente. A pessoa que foi me ajudar no quiosque, ele havia sido um funcionário do meu marido e ele precisava trabalhar para diminuir o tempo dele de prisão, e ele não conseguia em lugar nenhum. Para diminuir a pena dele, foi ficar comigo. Quando ele ficou, aí a mãe ajudou, comprou um quiosque para ele, e ele aí se tornou uma pessoa independente, entendeu? Porque se ele saísse de MEI, ele não ia conseguir em nenhum outro lugar mais nada. Aí ele tirou o MEI dele e conseguiu, através dali, manter, sustentar a família dele. Né? E por que, Sandra? Por que você diz... não tem... Como? Pode falar, desculpa. Eu estou falando, infelizmente, o ex-presidiário, quando ele sai, ele não tem uma reinserção social imediata, leva tempo. Você adquirir confiança e colocar, eles não têm. Né? Porque existe o preconceito e o medo, é isso? Do empresário em contratar uma pessoa que tem na ficha que foi presidiária, é isso? Por mínimo que a pessoa tenha feito, mas esteve trancafiado, já a vida dele fica mais difícil aqui fora. Essa é a grande verdade. Sim, né? Entendi. Dentro das prisões, essa informação já fosse levada para os próprios presidiários, eu acredito que eles já vão sair com uma nova perspectiva de vida. Poxa, eu vou poder montar um negócio, eu posso fazer alguma coisa, se eu não conseguir nada de imediato. E o meio você tem como se estabelecer. Você sendo um bom profissional, você dando um bom atendimento, eu penso que a saída para o ex-presidiário e para a população de baixa renda também. E você pensa em fazer algum projeto de lei, propor uma lei que obrigue, que verse, que fale sobre essa questão? Porque essa sua preocupação é muito interessante, Sandra. As pessoas ficarem ociosas dentro de um espaço, de um cubículo pequeno é redundância, desculpa, dentro de um espaço extremamente pequeno, sujo, que esse sistema prisional não revigora ninguém, a gente sabe disso.
Então, qual é a sua proposta? Você pretende fazer um projeto de lei, buscar parcerias para que a cidade do Rio de Janeiro faça uma parceria com o governo, com o governo federal, com o governo estadual? O que você pensa em fazer? Eu penso assim, é um projeto de lei que fosse levado até as prisões para que eles até saíssem com o meio deles quando eles saíssem da prisão. Porque a lei que existe para os empresários, ela não funciona. Ela não é colocada em prática. Então, é uma saída, você buscar uma parceria junto com o governo, deles já receberem toda a informação, o que você pretende fazer, e dali ele ser orientado para construir, fazer, retirar o MEI dele pela internet e já vir mais calçado na rua. Entendeu? Você sabe que, a sociedade, infelizmente... Você sabe que há uns anos atrás, alguns anos atrás, eu dirigia um órgão público, antes de eu me aposentar, e aquele presídio da Frecaneca ainda existia. Você vê que tem tempo isso, né? Tem tempo. E eu recebi uma carta de um presidiário lá, que estava preso lá, pedindo para expor os seus trabalhos. Ele era escultor e pintor. E ninguém dava oportunidade para ele, porque ele estava dentro do presídio, ninguém ligava para ele. Então, eu fiquei muito tocada com aquela carta, chamei duas ou três pessoas que trabalhavam comigo e fomos até o presídio. Claro, pedimos autorização do diretor, tudo direitinho. E quando nós chegamos lá, nós entramos no presídio e eu vi muita coisa que eu achei incrível. Olha, tinha pintores, escultores, músicos, artistas. Tinha bandido também, claro, mas é óbvio, senão não estava preso. Mas eles são seres humanos. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de bandido nenhum. Eu estou dizendo que jogar na cadeia e não dar uma opção, como essa que você está querendo sugerir, está sugerindo para esse ser humano, é mandar o cara para a morte ou então para ele continuar bandido e ficar pior. Então, quando eu entrei nessa cadeia, lá na Frecaneca, e vi que muitos estavam querendo se ressocializar e melhorar de vida, sim, através da arte, inclusive, eu vi lá oficinas de automóvel, que havia parceria lá, tinha gente os caras fazendo pão, padarias. Por que isso não se transforma numa... Por que isso não é adotado como regra? Inclusive, não só para a cidade do Rio de Janeiro, não. Para o país, para o Estado, enfim. Por isso que essa sua ideia é muito importante, Sandra. Muito importante. Você está de parabéns de ter pensado nisso. Obrigada. Eu espero que encontre parceiros para isso, né? Porque a gente criar um projeto, depois vamos depender dos médicos para o projeto, né? Mas você, como vereadora, você vai ter a força da caneta, você vai ter a força da articulação e você vai poder brigar por isso. Vai ter espaço na mídia. Eu sei que mesmo assim é difícil, mas você vai estar mais municiada para brigar. Porque isso é, sim, um assunto extremamente importante. E eu não vejo quase ninguém falando a respeito, o que é uma pena. Não tem ninguém, né? Existe aquela leizinha lá e ninguém precisa dela, ninguém põe em prática. Vamos mudar isso. Sandra, agora eu queria fazer uma outra pergunta para você que não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Eu quero saber sobre fundo eleitoral. Você é de que partido? PSL. Do PSL. Muito bem. Você recebeu alguma ajuda do partido? Como é que vai estar sendo a sua campanha? A minha campanha está bem difícil, porque a única coisa que o partido deu foi santinhos, ainda vão dar os santões, os perfurados para botar em carro, e vai dar cartãozinho adesivo, mais nada. Mas as pessoas, para ficarem na rua distribuindo o teu material, elas precisam do mínimo da passagem, né, Paula? E comer, né? Não vamos ter nada. Nada. Aí eu volto a estacar zero de uma eleição de 4 anos atrás. Eu tinha um grupo de pessoas para me ajudar que disseram, Sandra, sem dinheiro nem para passagem, é impossível a gente trabalhar para você. É difícil. E as mulheres... E como que você está fazendo? Não tem...
Eu estou pedindo encarecidamente aos amigos, por favor, leva um pouquinho de santinho, distribui lá para mim no seu prédio, porque não tem, infelizmente. Eu contava que teria esses 30%. Ainda teve a questão de ter a verba para as pessoas negras. Tivemos que fazer uma declaração que você é pardo e tal, mas nem com essa nova lei, né, de um percentual para os negros, não vai ter verba nenhuma. Foi o que nos foi dito. Muito bem. E aí, e como você está sentindo a receptividade das pessoas que você tem pedido para distribuir o seu material? O que as pessoas têm falado? Elas têm se engajado? Como é que está sendo isso? Elas dizem para mim, Sandra, eu só vou fazer isso porque eu te conheço, sei que você é uma pessoa que cumpre, que você fala, que você é honesta, você não gosta de mentiras. É isso que eu ouço das pessoas amigas com relação ao meu pedido. Algumas reclamam da sigla que eu estou, outras, não acredito mais em político, mas assim, os amigos mesmo estão me ajudando, entendeu? Entendi. Os amigos. Quer dizer, é uma guerra de facão, né, Sandra? Assim, infelizmente, as mulheres dentro do partido ainda estão, mas porque sem elas eles não podem se candidatar. Entendi. Essa é uma grande verdade. Ela é crua e tem que ser dita. Entendi. Não estaria. É uma triste realidade. Uma triste realidade. Enfim, mas... Muito potencial. Como? Cadeira da Câmara e... Não, temos muitas mulheres com potenciais para estar ocupando uma cadeira, mas não há um interesse na permanência de uma mulher nas cadeiras. É um desabafo. Não, você está certa. E, por favor, desabafe mesmo, porque eu também corroboro do seu desabafo. Eu acho um absurdo que não haja nenhum apoio dos partidos. Não é só mulheres, não, tá? Não é só mulheres, não. Os partidos não apoiam ninguém. Eles apoiam só quem está ali, dentro daquela panelinha deles. O resto é só para fazer número mesmo. A gente sabe que é assim que funciona. Nós sabemos que é assim que funciona. Mas não tem problema. Um fala assim... Um fala 5 segundos e o outro fala 1 minuto, 2 minutos na campanha da televisão. Mas tem que continuar, Sandra. Tem que continuar. Não pode desistir. Porque se não tem outro jeito, que não tem remédio, remediado está. Então, você está de parabéns de conseguir. Pelo menos você conseguiu a legenda, você está aí lutando, está botando a sua cara para bater, você está mandando o seu recado, você está certíssima e você tem os meus aplausos, viu? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Aonde que você... Qual é a sua base? Aonde que você atua mais? No município. Aonde você está falando? No município, por exemplo. Eu conheço vários candidatos. Então, uns atuam na Zona Norte, outros atuam mais na Barra, no Recreio, outros atuam na Zona Sul, no Centro. Aonde que é a sua base de atuação? Como eu trabalho em Botafogo, eu fico mais lá, né? E os finais de semana, que eu moro aqui em Triagem, aí nos finais de semana eu estou trabalhando na área do bairro do Rocha, Riachuelo. Mas a semana toda, por estar em Botafogo, bem em frente ao metrô, lá eu já fico distribuindo os meus santinhos, né? Entendi. Deu uma folga no quiosque, eu vou para o metrô, volto de novo. E as pessoas, quando você faz esse corpo a corpo, as pessoas sabem que você que é a candidata que está ali panfletando os seus santinhos. Eles não param, não perguntam, então, a senhora está me dando esse santinho, mas o que a senhora pretende fazer? Eles fazem pergunta para você ou só simplesmente pegam o santinho e vão embora? Alguns não querem pegar o santinho. Aí eu digo assim, poxa, meu santinho. Aí olha de novo, olha para mim, e a senhora mesmo? Ah, não, então eu vou votar na senhora. O que a senhora pretende fazer? Aí eu falo do MEI, falo da questão do presidiário, falo da questão dos idosos, aí vou falando. Então tá, a senhora vai ter meu voto. Aí eu, não quero saber de nada, tá aí, só roubando, não voto em ninguém mais, não. A gente ouve de tudo um pouco, né? Serve de experiência.
Porque a revolta está grande, né, Sandra? A decepção das pessoas é muito grande com relação a tudo que a gente vem sofrendo esses anos todos. E aí os justos pagam pelos pecadores, né? É triste isso. Assim, a coisa de revolta é aquela coisa da agressão do opositor, né? Daquele eleitor que não é favorável à sua legenda. Eles estão muito agressivos também, infelizmente. É mesmo? Como assim? Eu já fui chamada de fascista, bolsonaro. Eu digo, gente, o Bolsonaro nem está mais no partido, ele está apoiando o Crivella, né? Não tem nada a ver a legenda. Importante que você me conhece, sabe o que eu posso oferecer. Vou pensar, mas tem desconhecidos que são bem agressivos. Essa agressão. São de outras legendas. Essa agressão é verbal ou ela também é física? Não, física ainda não, graças a Deus, nem vai ser. Mas a verbal é grande. Né? Não querendo falar que é da esquerda, mas a esquerda está bem agressiva. É mesmo, né? Nós sabemos que eles são agressivos mesmo, né, Sandra? E na internet? Você tem atuado na internet, tem usado as suas redes sociais? Como é que está a sua militância nas redes sociais com a sua campanha? A pessoa faz página, não, vou usar o meu Facebook. Eu não sei fazer página, não vou pagar ninguém para fazer página, estou usando o meu Facebook, o meu Zap, entendeu? Aí estou mandando, pedindo aos amigos, conversando. Muito bom. O pessoal está me dando apoio. Sandra, você tá... Eu espero que esse apoio... O presidente da República ganhou a eleição com um celularzinho na mão. Por que você não tem chance? Não é? Tá certa. Estou acreditando. Tá certa. Não, você tem que acreditar mesmo, porque se você não acreditar em você, a gente não acredita também. Não é? Você tem que acreditar em você, você tá certíssimo. Tá muito bom. Agora, deixa eu te perguntar sobre educação. Você pensa alguma coisa para a cidade do Rio de Janeiro na área de educação? Olha, a época que eu trabalhei como contratada na prefeitura em 2002, 2004, eu fui coordenadora de vários projetos já em Bangu. E um dos projetos que eu mais amava de trabalhar eram os projetos que existiam dentro do Brizolão, onde a criança não ficava com uma família que morava no Brizolão, ficava a semana inteira, ela estudava o dia inteiro, ela tinha atividades o dia inteiro. Né? E eu ouvi algum candidato falando sobre esse mesmo projeto. Eu disse, gente, o cara está com a mesma ideia mesmo. Era um projeto para ser retomado. A criança precisa ser estimulada, né? Ela, mais tarde, quando ela sai da escola, ela tem uma transformação social na vida dela. E esse projeto do Brizolão era um projeto muito bom, porque a criança ficava o dia inteiro dentro daquela escola, umas e outras para casa, e as outras que não tinham família ficavam dentro do Brizolão. Morava com uma espécie de família acolhedora, né? Eram as mães sociais que ficavam dentro do Brizolão com essas crianças. Eu lembro disso. Eu amava trabalhar com ele, porque você via resultado. Você via uma mãe que não era mãe dar mal a uma criança que não era sua filha. Né? E filho nosso faz malcriação, imagina o que não é teu fazendo, e você acolhendo aquela criança, estimulando, botando para estudar. Tinha atividades muito boas dentro do Brizolão. Era um projeto que, infelizmente, acabaram. Não era para ter acabado, era para ter sido melhorado. Que a área do Brizolão é uma área tão grande que dá para você puxar toda essa família para dentro do Brizolão e fazer cada vez mais trabalhos com as famílias. Né? Os brizolões de dentro de comunidade, a comunidade elas não têm muito acesso às coisas. Muitas das vezes a pessoa que mora na comunidade é só da passagem do trabalho, e o que sobra é o do pão. Eu tive essa realidade, eu trabalhava, e meu dinheiro todo era para ajudar as famílias que eu conhecia. Eu não usava meu dinheiro para mim para nada. Né? Então, assim, vamos aproveitar de alguma forma, governo, criar projetos para esses brizolões. Tem o primeiro brizolão que foi criado, do Catete, está lá, nada mais é feito. Verdade. Né? E com a pandemia, nada mais é feito também. Então, temos que inovar. Né? E você, então,
Você pretende, na sua legislatura, você pretende militar também nessa questão de voltar a utilizar os espaços ociosos das escolas municipais. É Entendeu? isso. Porque são muitos espaços, a criança vai para as casas, a escola está lá. Pode botar escolinha de tudo, de esporte. Eu acredito muito, Paula, no esporte para a criança. Boa. E eu fui escoteira. Meus filhos foram escoteiros. Hoje, o mais novo, de 22 anos, é chefe de escoteiro. Eu fui chefe dele. Que legal. Eu fui chefe da minha filha. Então, assim, o esporte escoteiro, ele dá uma direção para a criança que eu nunca conheci uma criança do escoteiro que caiu para outro caminho. Nunca conheci. Minha filha foi atleta de rítmica, tetracampeã do Rio de Janeiro. Nunca conheci uma ginasta que foi para outro caminho. Então, a gente tem que investir no esporte para nossas crianças, porque ela vai desgastar a energia dela, vai chegar em casa já para dormir de manhã, já acordar de novo para a escola, porque a cabeça vazia é oficina do dia. Casa para outro. Isso mesmo. Então, assim, eu li alguma coisa de algum candidato pensando a mesma coisa que eu disse, poxa, esse cara está comigo. Ô, Sandra, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Você vê como é que passa rápido demais. Deus me livre. A gente, quando começa a estar bom, a gente já começa a ficar com medo de terminar. Mas falta ainda um pouco. Mas então eu queria te pedir para, nesses momentos finais agora, você usar do espaço para pedir o seu voto, para falar o que você quiser falar a respeito do seu trabalho, da sua candidatura, do seu amor pela cidade do Rio de Janeiro, porque senão se você não amasse a cidade do Rio de Janeiro, você não sairia candidato. Então, é óbvio que você ama a nossa cidade. Então, aproveita esse espaço, Sandra, manda o seu recado, diz o que você vai fazer efetivamente, como você vai lutar, enfim, o que vier no seu coração, aproveita o espaço e manda o recado agora. Uma das coisas que é a minha menina dos olhos, de tudo que eu já falei, é o trabalho do idoso, né? O idoso, na Zona Sul, existia um espaço no Posto 6 que foi fechado. O idoso, quando ele chega à idade, né, considerada idoso, ele já está com dificuldade na visão, na audição, na locomoção. Sim. Então, assim, eu vou lutar para reabrir aquele espaço do Posto 6 para os idosos, onde eles faziam artesanato, onde eles dançavam, cantavam, dançavam as serechas deles, e não existe mais esse espaço lá para eles, né? Os artistas idosos tinham um espaço que eles se reencontravam para cantar, não tem mais esse espaço. Que triste. Né? O idoso como geral, mas principalmente o artista e o cantor, eles vivem no abandono tanto quanto o que está nas nossas famílias, gente, incrível que pareça. Então, eu tenho esse compromisso com eles. Eu disse a eles que eu iria lutar por eles, brigar pelos nossos idosos, porque eu vou chegar lá. Então, eu também quero ter meus momentos de lazer, de felicidade como idosa. O jovem está mais... Vou lutar pelo jovem, mas é muito mais fácil ter coisas para o jovem do que para o idoso. Sim. Né? Então, assim, eu peço o voto de confiança de vocês e que cobrem de mim, no meu futuro, como parlamentar, tudo que eu aqui disse que iria fazer. Eu pensei muito em como eu montaria essa minha plataforma para que eu não prometesse nada que eu não pudesse fazer. Né? Não dizer, mais uma, charlatão, não. Eu quero o voto de confiança de vocês. Eu sou Sandra Lima e eu, 17022, me ajudem a fazer algo pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, pelas nossas mulheres, e dê esse voto de confiança. Eu voto em Sandra Lima. Obrigada. Sandra, parabéns, você está bem animada, e eu agradeço você, porque eu sou mulher, e agradeço você em nome de mulheres, que tenham mulheres como você dispostas a enfrentar essa luta, porque não é uma luta fácil, não tem apoio, não tem dinheiro, não tem espaço de mídia, não tem nada. Só tem a sua vontade, o seu amor e a sua coragem de enfrentar essa luta no facão. Portanto, eu rendo a você as minhas homenagens, agradeço penhoradamente por essa entrevista
Tá? Peço a Deus que te ilumine e que te dê a vitória, porque o que está escrito, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Muito obrigada, Sandra. Seja feliz e vai dar tudo certo. Um abraço para você. Obrigada. Boa tarde.